Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já se inscreva no canal e deixe o seu gostei nesse vídeo. Esse vídeo eu fiz porque eu já recebi muitas perguntas, ou muitas pessoas também se indagam, se perguntam, por que os crentes gritam tanto? Por que nós gritamos tanto? Por que fazemos tanto barulho? Afinal, Deus é surdo? Esse vídeo é para você que tem essa dúvida ou para alguém que já se perguntou a respeito disso, ou talvez até mesmo você que não sabe a resposta quando alguém faz esta pergunta. Por que é que o crente grita tanto? Por que é tanto barulho? Deus não é surdo, para que isso? Então eu resolvi fazer esse vídeo a respeito desse assunto. Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é um culto. Porque um culto é um lugar, é um momento de adoração a Deus. O culto é um momento do nosso dia que nós tiramos, que nós nos reunimos para engrandecer o nome de Deus, para falar das coisas de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para também adorar a Deus. Quando a gente fala a respeito de adorar a Deus, a gente sabe que adoração ao Senhor existe várias formas de se adorar a Deus. Através do louvor, através das nossas ações, através de algo que a gente faz, mas tudo aquilo que nós fazemos para Deus de coração, que Ele se agrade, é uma forma de adoração a Ele. E quando a gente fala a respeito de barulho ou de gritarias na igreja, nós estamos falando a respeito de duas coisas. Primeiro, a adoração dos crentes, o glória a Deus, o aleluia que a gente dá. E segundo, a pregação que o pregador está pregando, o jeito, a forma que ele está pregando, se expressando de forma alta. Então, quando a gente observa as igrejas, a gente vai primeiro refazer o título desse vídeo. Não são as igrejas evangélicas que gritam tanto, e sim as igrejas pentecostais. Porque as igrejas pentecostais têm uma liturgia de culto bastante peculiar. Vamos lá. Por que é que se propagou a ideia de que são as igrejas evangélicas? Todas. Porque as igrejas pentecostais são a maioria no Brasil. Porque as igrejas pentecostais são aquelas que têm mais... como é que eu posso dizer? Aquelas que têm mais... Existem mais igrejas, então elas vão chamar a atenção mais das pessoas. As pessoas vão ver mais pela quantidade que é maior, certo? Então, o culto pentecostal, ele é muito diferente do culto tradicional, por exemplo. O culto pentecostal, ele é um culto fervoroso, onde tanto na oração, quanto no louvor, ou até mesmo na palavra, na pregação da palavra de Deus, essas coisas são feitas de forma fervorosa. E esse fervor, ele é demonstrado através de um tom de voz elevado. Ou seja, a gritaria, que a gente fala, o som alto, a zoada. É muito interessante, porque geralmente uma pregação fervorosa, com um teor mais alto, quando a gente ouve ela, a gente tem uma tendência menor a dormir, a deixar de prestar atenção, por causa do jeito da mensagem. Uma mensagem mais fervorosa, falada de um jeito mais explicado, ou mais com voz de autoridade, a gente tende a prestar mais atenção. Automaticamente, a gente vai participar do culto, da pregação, dando glória a Deus e aleluia. Porque um culto, ele não é feito apenas daquele que está levando a palavra. Um culto é um momento
de entrega e de adoração a Deus. Então, quando eu ouço uma palavra de Deus que falou ao meu coração, eu glorifico a Ele, exalto a Ele e bendizo o nome dEle. E falo bem do nome de Deus, eu glorifico ao Senhor. Então, mas alguns dizem assim, mas por que tanto exagero? É claro que às vezes existem momentos que as pessoas passam de frente da igreja e vê aquele barulho, aí diz, meu Deus, os crentes fazem muita zoada. Só que eles não entendem que aquele dali é um lugar de adoração, é um local de adoração. Como existem pessoas que adoram a Deus quietinha no seu lugar, calado, existem aqueles também que se expressam de forma mais elevada, de forma mais alegre, de forma mais com a voz mais alta, com um tom mais alto. Deu para entender? Então, não é errado eu adorar a Deus do meu jeito, com um tom de voz mais elevado, porque eu sei o que eu já passei até chegar até ali. Então, a adoração verdadeira para Deus, independentemente se ela é alta, um tom alto ou não, ela é válida para Deus. Deus vai se agradar, contanto que seja de coração, contanto que seja de verdade. Se eu estiver adorando ao Senhor de verdade, o Senhor vai receber a minha adoração. Então, para você entender o porquê de tanto barulho, você tem que entender que o culto pentecostal, ele é feito dessa forma, é um culto fervoroso, onde você participa simultaneamente do culto. Você ouve a palavra, mas você também participa da pregação, glorificando e exaltando o nome de Deus. Então, é por esse motivo que os cultos pentecostais são com a voz elevada. Então, de longe se ouve aquele barulho. Muitas pessoas perguntam isso, por que tanto barulho? É por esse motivo, porque o culto pentecostal, ele é feito de forma fervorosa. Não estou dizendo que as igrejas tradicionais que têm um tom mais baixo não sejam de Deus, não. Estou dizendo que o culto pentecostal, ele é bem mais fervoroso e isso traz vários benefícios para nós mesmos que estamos no culto. O envolvimento com o culto se torna maior e melhor. Não que a igreja tradicional não seja de Deus, não é isso que eu estou falando, mas sim que se torna mais prazeroso, pelo menos na minha opinião, você participar daquele momento de adoração a Deus. Então, se alguém em algum momento lhe perguntar o porquê de tanto barulho, é porque o culto pentecostal, ele desde o início, ele começou assim, clamor a Deus, adoração a Deus e também uma pregação fervorosa. Tudo isso somando, juntando tudo, a gente vai ver aquilo que a gente chama de barulho que tantas pessoas falam. Então, o que me indigna um pouco é saber que quando as pessoas passam por uma igreja e vê um barulho, um som elevado, elas se incomodam. Mas quando elas passam de frente de algum outro lugar com um som também elevado, não incomoda elas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai incomodar. O povo de Deus sempre vai incomodar. Então, às vezes, uma igreja está fazendo um som mais elevado e as pessoas se revoltam e não querem ouvir, mas quando, por exemplo, é uma noite, um momento de festa, onde o som dá para se ouvir na cidade inteira, as pessoas não ligam, as pessoas não se preocupam. Por quê? Porque é algo que agrada a sua carne, porque é algo que agrada a eles, porque é algo que não confronta eles. Então, a palavra de Deus, quando ela é pregada, o povo de Deus, quando se reúne, ele sempre vai levar algumas pessoas a não se agradarem daquilo que está acontecendo. Tá certo? Então, isso é um pretexto que muitos usam. Por que tanta gritaria? É simplesmente pessoas que não concordam com o evangelho, com o que está sendo pregado na igreja, e por não concordarem, querem pegar alguma coisa, um motivo, para criticar.
Então, não é errado eu me expressar e glorificar ao Senhor de forma elevada, com a voz elevada, no tom alto, e sim um jeito de adorar ao Senhor de forma fervorosa. Amém? Espero que eu tenha lhe ajudado nesse vídeo. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se assim Ele permitir.